Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que nos divertem e às histórias engraçadas e transformadoras que nos tornam verdadeiramente humanos. Errar é humano e se achas que nunca erraste, talvez este podcast não seja para ti. Porque no fundo, quem acredita que nunca errou, provavelmente está a errar agora. O tema do episódio de hoje é o corpo só descansa quando a história termina. E eu trouxe este tema porque encontrei um estudo interessante, um estudo antropológico, em que, em algumas culturas, ehm, falar sobre os medos é uma prática natural. E isto tem efeitos na forma como o corpo relaxa e efeitos no nosso sistema nervoso. Então, o estudo falava da tribo Kaluli, na Papua Nova Guiné, e então esta tribo chamou a atenção da antropologia por um fenómeno bastante curioso. É o de não existirem registros de depressão crónica nessa tribo. E esse estudo antropológico foi aprofundar. Vale dizer que este estudo não é um estudo clínico, ok, comparativo sobre depressão, tem mais a ver com um relato cultural e etnográfico que mostra esta conexão entre a expressão emocional e a sensação de segurança. Mas já lá vamos. Então, esta ausência de registros de depressão crónica, ela não foi pela dieta, ela não foi pelo estilo de vida e nem foi por atividades físicas que a tribo pudesse realizar. O que eles encontraram foi que esta ausência de registros de depressão crónica está correlacionada com a rotina de dormir. Então, entre os membros da tribo Kaluli, na Papua Nova Guiné, as crianças falam abertamente sobre os medos delas antes de adormecerem. Os pais não interrompem, não distraem, não dizem está tudo bem, eles só escutam até que a respiração da criança desacelere e o corpo relaxe. Inclusive, falam de um ditado que é o corpo dorme quando a história termina, e daí o nome também deste episódio. Então, o que é que nesta tribo eles entenderam intuitivamente e que a ciência, na verdade, também confirma? É que o medo não desaparece quando nós o ignoramos, ele desaparece quando ele é libertado. Eh, e até vou deixar aqui já uma pergunta de reflexão. Tu já tiveste vontade de falar sobre algo que te assusta profundamente, mas acabaste por guardar para ti? E o que é que isso desplotou, ou o que é que isso fez que acontecesse no teu corpo? Acho que pode ser uma reflexão importante para começarmos este episódio. Então, trazendo agora aqui contexto científico, estudos de neurociência e psicologia, eles mostram que verbalizar emoções ativa o nosso córtex pré-frontal, reduz a reatividade e a resposta da nossa amígdala, e esta amígdala é a amígdala cerebral, não é as amígdalas da garganta, ok? E também ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela nossa sensação de acalmia e relaxamento. Um, e mostram também que a verbalização de emoções desacelera o nosso coração e a nossa respiração e que, naturalmente, então, vai influenciar também o sistema nervoso parasimpático. Então, o que os estudos mostram, os estudos mais recentes mostram, é que expressarmos, portanto, falarmos sobre os nossos medos, reduz os níveis de cortisol, acalma o ritmo cardíaco e envia sinais de segurança para o nosso corpo. Por outro lado, quando nós reprimimos essas emoções, o nosso corpo e o nosso cérebro, eles permanecem em estado de alerta, a nossa mente vai continuar ali em loop, a repetir o medo e as preocupações, o sono pode ficar superficial ou pode ficar com muitas alterações e a sensação de stress mantém-se ao longo do tempo, o chamado até stress crónico. Ou seja, posto isto, o nosso corpo nunca recebe a mensagem de que o perigo passou, ele está sempre em alerta. E talvez tu te identifiques com o facto de as crianças, a maioria delas, ela expressa emoções naturalmente, mas a maioria de nós foi reprimido a expressar essas emoções. Não fiques assim, não chores por isso, não é? Um, e o que é que acontece? Acontece que quando nós, à medida que nós vamos crescendo, nós aprendemos a conter essas emoções.
E o problema é que quando nós contemos essas emoções, esse peso acumula no nosso corpo e também na nossa mente. Portanto, o silêncio ele não resolve o medo, mas a expressão emocional, a expressão dessas emoções e sentimentos, sim. E nós podemos aplicar isso mesmo quando estamos a falar sozinhos, seja a falar, seja a escrever, seja a meditar, enfim, colocar cá para fora. Pequenos atos de verbalizarmos os nossos medos antes de dormir ou nessa impossibilidade ao longo do dia, eles podem ajudar-nos a regular o nosso sistema nervoso e ajudar-nos a melhorar a nossa sensação de segurança interna. Portanto, em modo de resumo científico, dar nome às nossas emoções reduz o stress e ajuda o nosso corpo a perceber a sensação de segurança. Portanto, nós precisamos ou o nosso cérebro precisa de dar nomes àquilo que está a acontecer na nossa mente, dar nomes às emoções, dar nome ao medo, para que esse medo perca força. O silêncio, por um lado, alimenta a ansiedade, por outro lado, quando nós expressamos, libertamos essa ansiedade. Então, quero até trazer-te aqui um convite. Se te fizer sentido, antes de adormeceres ou nessa impossibilidade ao longo do teu dia, experimenta verbalizar em voz alta aquilo que sentes, dar um nome ao teu medo, ou a outra sensação, ou outra emoção que sintas. Verbalizar o teu pensamento e respirar devagar enquanto o fazes e observares como é que o teu corpo responde. Porque quando nós damos atenção, a nossa mente e o nosso corpo, eles finalmente começam a descansar. Obviamente que esta prática não substitui apoio profissional, ok? Depende dos teus sintomas, enfim, e se tiveres dúvidas, podes sempre procurar apoio profissional, profissional de saúde. Mas esta prática pode ser transformadora, porque ela pode nos ajudar a relaxar o nosso corpo e a nossa mente antes de dormirmos, pode reduzir a nossa ansiedade geral e a tensão corporal, cria um espaço seguro dentro de nós para nós processarmos as nossas emoções e o corpo permite-se relaxar quando a nossa mente já não precisa de se esconder. Portanto, quando a história termina, o nosso corpo descansa. E talvez nós possamos aprender então com a tribo Kaluli a ouvir, expressar e libertar. Ok? Então era isto que eu tinha para trazer para vocês neste episódio. E ainda tenho aqui mais uma outra, mais uma outra informação que é: e se eu te dissesse que nós carregamos dentro de nós, além dos medos e das emoções não verbalizadas, um, e que mantém o nosso corpo em alerta, mas o facto de carregarmos tudo isso dentro de nós, no nosso corpo e na nossa mente, altera também a forma como nós percepcionamos o tempo. Portanto, repara como toda a expressão emocional ou a ausência dela, e portanto a repressão emocional, vai influenciar a forma como nós percepcionamos como é que vivemos o tempo na nossa vida. E isto vai refletir-se, obviamente, em todas as áreas da nossa vida: financeira, trabalho, saúde, enfim, relações. Então, no próximo episódio, nós vamos explorar exatamente isso. Porque é que, para muitas pessoas, parece que os dias evaporam, parece que os anos passam num instante, e vamos também explorar o que é que nós podemos fazer para recuperarmos o ritmo, vivermos os dias com mais plenitude e vivermos mais em ritmo com o nosso próprio corpo, ok? Fica comigo, espera então por mim, espero ouvir, espero que me ouças, não espero ouvir-te, espero que me ouças, ouvir-te também, claro, se quiseres dar o teu feedback, para nós entendermos como é que o nosso corpo e a nossa mente se conectam com o tempo, e como é que isto pode transformar a forma como sentimos cada dia da nossa vida. Então, vemo-nos no próximo episódio e até já!